Olá, eu sou Amanda Amaral e esse é o S Brasil Entrevista. Você sabia que o Espírito Santo também possui um Oscar? Há 40 anos, a nata da publicidade se reúne para conhecer os vencedores do Prêmio Colibri no Festival Colibri. Para falar dos desafios da propaganda no Espírito Santo, conversamos com o presidente do Sistema Nacional da Propaganda no Espírito Santo, o SINAPRO-ES, Alexandre Pedroni. Alexandre, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo. Obrigado, Amanda, pelo convite. Vai ser um prazer contar um pouco de Festival Colibri, dos desafios do nosso mercado aqui no Espírito Santo. Bom, Alexandre, o Sinapro passou a ser deixou de ser sindicato, né, na sigla, passou a ser um sistema nacional. Qual é a diferença para o público em geral e também para quem fazia parte do sindicato, né, e agora faz parte do sistema? Legal, muito oportuna a sua pergunta para a gente falar sobre isso. Na verdade, a gente não deixou de ser um sindicato, a gente continua atuando como sindicato. Porém, como sistema, a gente amplia já a nossa atuação com coisas que a gente já fazia. Porque quando a entidade surge, ela tem uma questão muito ligada às questões legais, de dissídios coletivos, tabelas referenciais, uma série de outras atividades extremamente vinculadas a atividades sindicais. Porém, com o desenvolvimento do nosso sistema, a gente percebe que auxiliar o empresário no desenvolvimento do seu negócio, trazer outras iniciativas de qualificação do mercado, cuidar do mercado como um todo, passaram a ser atividades importantes. Então, a gente se vê muito mais num sistema interligando veículos, anunciantes, o mercado de produção, do que meramente fazendo as atividades legais. Então, essa adequação foi uma iniciativa isolada do Rio Grande do Sul e do Espírito Santo, quanto sindicatos se transformando em sistema, e isso acabou afetando todo o ecossistema. Hoje a gente tem um movimento de todos os estados fazer esse movimento, e nos próximos meses a gente inclusive lança uma nova identidade que converse melhor e estão alinhadas às nossas iniciativas. Bacana. Bom, o Festival Colibri existe há quase 40 anos, né? E é um prêmio bem famoso aqui no Espírito Santo, né? Como é que surgiu esse prêmio e nesses 40 anos, quais os avanços e novidades que ele traz para o mercado? Legal, são 38 edições. A gente tem o Festival Colibri, é o festival regional de criatividade mais longevo do Brasil e também de realização ininterrupta. Então, até a caráter de curiosidade, ele tem esse reconhecimento nacionalmente. Quando a gente atua em cadeia e estimula que outros estados também desenvolvam seus festivais regionais de criatividade, o Festival Colibri é o benchmark, é para onde eles olham em termos de regulamento, forma de escrever, categorias. Então, o que a gente faz aqui está impactando nos festivais de todo o Brasil. E ele surge muito com essa necessidade de reconhecer as melhores ideias, premiar os talentos que fazem, que conseguem comunicar tão bem o que marcas, produtos e pessoas querem vender de forma criativa. E aí, nessa jornada, o festival tem se reinventando, se atualizando em relação à construção de novas categorias, né? Do ano passado para cá, por exemplo, foram 2 novas categorias. A ESG, que é o Colibri Social, que premia as melhores práticas de ESG, e a categoria de Creator, onde a gente reconhece também as estratégias que utilizam os criadores de conteúdo como protagonistas de campanha. Então, o festival vai avançando por onde a publicidade se atualiza e começa a alcançar, e tem principalmente esse papel, acho, de reconhecer os talentos e valorizar uma publicidade bem feita.
Esse ano o festival tem alguma novidade, alguma coisa diferente, alguma ação que para marcar o ano? Sim, esse ano não é uma ação inédita, mas ela visa resgatar um movimento que já foi feito, que é de levar a publicidade para a rua. O que que vai acontecer? O Festival Colibri acontece no Triângulo das Bermudas. Uhum. Então, o intuito da gente sinalizar o triângulo é para que as pessoas que passam sejam impactadas por um evento que muitas vezes acontece há 38 anos e ela nem sabia que acontecia. Então, levar isso para a rua e fazer com que o público em geral perceba o festival, procure saber, se interesse e valorize um produto, um projeto que tem essa expressão nacional, é o nosso intuito esse ano. Para quem não conhece, o Triângulo das Bermudas é uma rua famosa, né, na Praia do Canto, né, onde há uma grande movimentação de pessoas. Então a ideia é chamar o público para participar, né? Exato, e esse ano a gente vem com 2 dias, né? Acontece no dia 2 e 3, agora de setembro. No dia 2, a gente tem o Colibri Summit, que é uma estrutura de palestras. Então, são gratuitas, basta você se inscrever no site festivalcolibri.com.br. E no dia 3, a gente tem a parte da premiação, que é ali o Oscar mesmo, onde a gente tem o mercado todo reunindo para premiar as melhores peças, as melhores campanhas. Aí esse ingresso você consegue comprar também através desse site. Falando nas peças, né, nas empresas premiadas, são 20 categorias e 16 agências participando esse ano, né? Ao longo desses anos todos, quais peças chamam a atenção, que elevam o Espírito Santo no cenário nacional, que ficaram na lembrança das pessoas? Você pode comentar um pouquinho dessa experiência do prêmio? Claro, claro. O importante também é colocar que o número de peças e de agências vem crescendo a cada ano. Então mostra uma aderência, uma adesão do mercado em participar. E geralmente assim, as campanhas concorrem em todas essas categorias, 20 categorias, e a gente tem o que a gente chama de Grand Prix, que é o quê? A melhor peça ou campanha de todo o festival. Então esse júri, que esse ano foi um júri formado por 14 profissionais de diversos locais do mundo, trabalham geralmente fora do Espírito Santo, avaliaram as peças por categoria e ao final eles escolhem essa peça que representa o ápice, assim, é o que melhor traduz uma criatividade que gera resultado. E geralmente a gente tem campanhas de impacto social, e campanhas que utilizam o elemento de criatividade, mas fora de uma questão mais óbvia, né? Eu não consegui lembrar de uma campanha específica, mas, por exemplo, no caso da minha agência da Chuva, quando a gente ganhou um Grand Prix em 2022, foi quando a gente pegou um cachorro que estava numa das concessionárias, uma concessionária de veículo, e o cachorro estava lá. O cliente adotou esse cachorro, um vira-lata caramelo tradicional do Brasil. E a gente deu um nome, a gente criou um crachá para ele de consultor de vendas, criamos um Instagram para esse mascote. E isso ganhou as redes sociais, que o cachorro bateu 170 mil seguidores em pouquíssimo tempo. Então esse é um exemplo de você transformar um canal de comunicação através de uma oportunidade de posicionamento. Isso remodelou como a Hyundai, de forma global, se posicionava em relação às questões animais. Então, são oportunidades, às vezes, regionais de impacto nacional ou global que geram esse reconhecimento e essa premiação. Você falou aí da questão animal. A gente não pode esquecer da sigla ESG, né? Que em inglês, a sigla em inglês, em português, significa a governança, o ambiental e o social.
Isso tem trazido impacto para grandes empresas, né? Com relação a como elas se apresentam para o público dentro desses 3 pilares. Isso chegou no mercado publicitário, isso está mexendo com o mercado, impacta de alguma forma o mercado publicitário e como? Nossa, impacta 100%, porque primeiro que muitas empresas já tinham várias ações, porém isso não era ou valorizado ou atribuído como uma ferramenta de posicionamento dela. A partir do momento em que isso é feito de forma estratégica, não adianta você só fazer, você tem que comunicar isso. Se ninguém vê, talvez isso não gere valor e nem inspire outras pessoas a fazerem. Então é um movimento muito positivo, né, de ações que trazem uma questão de responsabilidade social, né, que trazem a questão da ética nos negócios, que eu acho fazem do mundo um lugar melhor. Então a publicidade, tem tanta coisa ruim que às vezes a publicidade dá luz e gera fomento que não acrescenta em nada à sociedade, às vezes até prejudica, que sobre esse aspecto é nosso dever estimular e fazer com que os nossos clientes invistam e quando eles já fazem, a gente fazer uma boa comunicação para isso repercutir e incentivar, impactar de forma positiva a sociedade. Sim. Você falou de uma peça publicitária da sua agência que foi premiada e influenciou um modo de agir de uma empresa, né, multinacional, que é a Hyundai. Qual é o posicionamento das agências capixabas de publicidade perante o Brasil em termos de relevância, destaque? Legal. A gente tem empresas e a gente percebe que a gente tem uma relevância quando os profissionais daqui saem e atuam e são premiados, reconhecidos globalmente. Um dos nossos palestrantes esse ano, que é o Eduardo Marques, conhecido mundialmente como Dudu Capixaba, leva o Capixaba no nome. É um cara que ganhou prêmio com o Burger King, tem inúmeros leões de Cannes. Então isso mostra do potencial criativo. Se a gente faz o recorte, o brasileiro tanto que o último festival a gente teve a criatividade brasileira sendo reconhecida, né? E dentro desse recorte, os capixabas que saem daqui e ganham o mundo. A gente tem poucas oportunidades de fazer coisas com impacto nacional ou global, né? As empresas têm mais um caráter de posicionamento regional, mas também existem cases e peças que saem daqui e impactam. No último festival, o Grand Prix foi uma peça da Prosper, uma agência capixaba, que se aproveitou de um elemento utilizado em um outdoor por um concorrente do cliente dele, e como aquele elemento estava disponível como num banco de imagens aberto, ele pôde usar o mesmo elemento de forma espelhada para falar do cliente dele. Então, assim, foi uma sacada que ganhou diversos prêmios em diversos festivais internacionais. No Japão, Estados Unidos, na Argentina. Então isso mostra que a criatividade capixaba e o posicionamento das agências pode sim romper essa barreira e tem elemento, tem sustentação criativa para ganhar território mais do que o regional. O Espírito Santo também, ele está tomando muito à frente, né, com políticas públicas para fomentar o ambiente de inovação, né? A gente tem várias startups aqui no Espírito Santo, inclusive que deram certo, como online, né, entre outras. Esse ambiente de inovação, o mercado publicitário dialoga com ele? De que forma? Dialoga, poderia ser mais, mas eu acredito que os negócios vão se adequando aos momentos, aos cenários, né? A tecnologia muda completamente a nossa forma de se comunicar. E entender de pessoas e de canais de comunicação
é o básico que a gente precisa para criar estratégias que promovam pessoas, produtos ou serviços. Então, a gente começa primeiro, eu acho, de uma forma reativa a ser impactado por essas políticas e depois a gente vai entendendo como construir estratégias utilizando os elementos que vêm desse avanço tecnológico e também depois entendendo como a gente vai divulgar quando uma wine contrata uma agência e precisa fazer um posicionamento, ajudando nessa régua de relacionamento com o consumidor, na adequação de um canal de relacionamento, em sua comunicação, embalagem. Aí a publicidade entra em todos os aspectos, né? Desde como eu falei, da embalagem até um e-mail marketing que é enviado ou um posicionamento de PDV numa loja que a Wine criou física dentro da Praia do Canto. Então, respondendo diretamente a tua pergunta, poderia ter mais link e hoje é ainda de uma forma muito reativa, porém a gente se adapta rápido e eu acho que a gente tem muito a contribuir com esse ambiente. Sim. Falando nisso, né, o mercado de publicidade está inserido dentro da indústria criativa, né, que é a indústria da criação mesmo, quase pelo artesanato, pelo audiovisual. Esse segmento tem crescido no Espírito Santo? Quais seriam os desafios? Você acabou de citar uma questão aí que necessita um link maior com a de inovação, né? Quais seriam outros desafios ou oportunidades, né? Eu olho a indústria criativa é um ambiente muito plural e diverso, assim, né? São vários canais, várias empresas, vários segmentos que estão dentro desse ecossistema. A gente interage muito com o ecossistema. Quando a gente fala do audiovisual, são ferramentas imprescindíveis para se fazer uma boa comunicação. E então a gente se une em alguns eventos, Moda, né? Também, né? Totalmente. E como que a gente, criando canal, por exemplo, para uma indústria de moda, consegue receber e tratar o feedback dos clientes para poder devolver isso para uma empresa de criação e isso ter um giro mais rápido em relação à atualização de uma coleção. Então, a gente se conecta dentro de ambientes, de eventos e eu acho que tá tudo muito relacionado, né? No final das contas, a indústria criativa, ela consegue, de uma forma, às vezes até mais orgânica, interferindo no ambiente criativo de um outro segmento que também precisa dessa criatividade. Então, de uma forma não tão estruturada, a gente está conectado. Aí agora eu vou fazer uma pergunta. Já vi algumas entrevistas suas falando sobre a questão das grandes empresas, das empresas que a gente tem aqui, como a Vale, como a Arcelor, entre outras. Falta um pouco essas empresas, talvez, pelo tamanho delas, elas acabam investindo no mercado nacional. E aí, como é que fica a relação com as agências de publicidade daqui? Vem melhorando? Como é que está esse já? Legal, vem melhorando. Elas geram, sim, oportunidades de trabalho, de execução de projeto. A gente tem no Festival Colibri, por exemplo, peças da Arcelor, peças da Vale. Poderia ter mais oportunidades, a gente sempre quer e acredita poder contribuir mais, mas de uma forma a gente tem conseguido ter essa interlocução e eles têm abrido bastante, assim, as portas estão abertas para a gente levar soluções. Sempre que há uma concorrência, as agências daqui participam. É claro que quando elas precisam de ter um posicionamento nacional, essa disputa fica também aberta a players, né, globais. E aí, com o investimento, estrutura que as agências de fora têm, muitas vezes a gente não consegue competir de igual para igual para essas campanhas ou posicionamentos de caráter global. Mas
são empresas que se relacionam muito com o capixaba, né? A Vale se esforça muito para gerar valor, estar conectada com os capixabas. E aí a gente tem agências de live marketing que faz os eventos deles, que são contratadas aqui. A gente tem as agências de publicidade localmente, cuidando de uma comunicação, cuidando de relacionamento com comunidade. A Arcelor também utiliza contratos com uma empresa de audiovisual daqui. Então, todos os filmes que saem da Arcelor são realizados por uma produtora aqui do Espírito Santo. Eu acredito que essas indústrias elas até cumprem o papel delas. Quem eu acredito que poderia contribuir mais são outras grandes e médias indústrias que não utilizam a publicidade, a comunicação como uma ferramenta estratégica do seu negócio. Muitas vezes elas estão em um ambiente onde ela domina ou ela tem baixa concorrência. Isso faz com que ela não valorize ou não crie uma marca, um brand tão forte como a gente fala, sabe? Só para explicar, talvez para quem esteja acompanhando a conversa, é porque muitas vezes as pessoas, já existe publicidade, vai fazer uma publicidade, vai botar no jornal, vai botar na televisão. Hoje em dia não é só isso, né? É isso que você está explicando, né? É a interação da empresa de uma forma orgânica, de repente uma comunidade, né? Um projeto interagindo com uma comunidade. Aí você citou eventos que a Vale participa, né? Que a Arcelor, grandes empresas participam, eventos do Espírito Santo, né? A gente vê na Festa da Penha, a gente vê na Prainha, né? A indústria de música, né? De música não, desculpa, de entretenimento tem apostado muito em festivais, né? Que é coisa que às vezes 10, 15 anos atrás não era tão... E aí, pelo que você está me falando, as agências de publicidade estão todas indo nesse ritmo, né? Exatamente. Os clientes apostam nessa estratégia porque acho que o maior desafio da publicidade é não fazer propaganda. Parece contraditório. Mas ninguém quer ver uma propaganda. Se você está assistindo o teu programa predileto, quando ele é interrompido por uma propaganda, geralmente você não gosta, você quer ver o programa. Então, o nosso papel hoje é fazer uma comunicação sem cara de propaganda. Então, os eventos são formas que você tem de interagir com o público, gerando experiências. Então, por isso que as marcas têm apostado tanto nessa estratégia. Porém, são estratégias que devem estar dentro de uma comunicação 360. Porque quando a gente fala de verdade dentro de uma indústria sobre uma campanha, um projeto de comunicação, o primeiro público que a gente tem que olhar é o público interno. Então, o endomarketing, que é o que a gente chama, é uma ferramenta de criar cultura, de valorização do profissional que tem lá dentro. Não adianta eu fazer uma belíssima propaganda, criar ações que beneficiam quem consome um determinado produto, se lá dentro isso não é valorizado, sabe? Isso parece que não tem verdade e não gera uma conexão genuína. Então, a publicidade, mais do que estar atrelada a vendas, molda a sociedade, né? Como iniciativas, novos hábitos, né? Novas políticas. Então, eu acredito que as médias e grandes indústrias, eu vou falar de médias e grandes porque talvez a pequena não tenha uma estrutura tão robusta ou a necessidade de ter uma agência ou uma agência tão estruturada. Mas como a gente estava conversando antes aqui, quantos novos players de comunicação existem por ter uma facilidade de canais? Antes, por uma empresa se posicionar na mídia, ela precisava de um volume de investimento muito grande. E geralmente a televisão é a primeira busca, né, para dar maior visibilidade. Hoje a gente tem rede social. Tanto a TV, o rádio ou o jornal, o próprio outdoor, a mídia exterior, requer um investimento, uma estrutura. A rede social hoje você consegue começar isso, gerar um resultado, entender que isso faz parte do
do negócio, isso gera receita, e aí você vai criando novos anunciantes. Possivelmente, quando esse negócio crescer, ele vai também utilizar os canais, vamos chamar de tradicionais, os convencionais, por ter um alcance hoje ainda muito grande quando a gente fala de Brasil, né? Bom, mas democratiza, né, a popularização da tecnologia, de certa forma, né, como você explicou. Bom, encerrando, queria saber quais as ações do Sinapro para o segundo semestre, que está começando agora, né, de 2025. Vai ter o prêmio, o Festival Colibri e o Prêmio Colibri no início de setembro. Temos mais ações, mais projetos para esse ano? Temos mais projetos esse ano. São duas ações muito importantes, como eu falei, ela transcende um pouco, uma transcende essa questão do que o sindicato fazia. A gente tem um projeto chamado Transforma, onde a gente executa pesquisas a nível nacional com as agências filiadas ao sistema FENAPRO, que é onde os Sinapros de cada estado estão conectados. Então, a nível nacional, a gente realiza pesquisas, um termômetro do ambiente de negócio e dos desafios que as agências estão passando. Isso é levado para uma empresa de consultoria especializada e ela entende quais são esses desafios de forma macro e cria projeto para a gente executar regionalmente. Então a gente executa o Transforma com as agências locais, a gente já falou de retenção de talentos, a gente já falou de precificação. Esse ano o nosso desafio é remodelar e repensar o negócio da publicidade por causa de todo esse movimento global de novas tecnologias está acontecendo e o nosso negócio ele é um dos primeiros a ser impactado por qualquer uma das transformações. Historicamente a gente viu isso. Então o Transforma já tem esse objetivo e esse ano a gente vai elevar essa provocação de remodelar o nosso negócio. E uma outra iniciativa que é muito importante para o nosso mercado, que é o Seminário de Licitações Públicas. A gente teve recente a mudança da lei. Sim. Antes era a 8666, agora é a 14133. E isso muda um pouco como as licitações de concorrência de publicidade feito pelas prefeituras, pelas câmaras, pelo governo acontece. E isso representa um percentual de faturamento e de impacto também na sociedade muito grande, porque é cuidar de uma campanha de saúde pública, sim, de trânsito, de situações que melhoram a vida de todo mundo. E então conseguir fazer com que a administração pública entenda quais são essas regras e criem processos que sejam mais ágeis, isonômicos, transparentes e facilite a participação das agências é o nosso objetivo. Então, através desse seminário, a gente traz pessoas que estão aptas a instruir, qualificar a administração pública para fazer certames de maior qualidade e muitas vezes ajudar a alguns municípios que nunca fizeram, que nem têm uma dotação orçamentária, que são, às vezes, alguns governos que não conseguem ser protagonistas da sua gestão por não criar uma comunicação, um canal de comunicação com a população. E aí a gente faz isso através do Seminário de Licitações. Então, acho que esses 3 eventos fecham as nossas iniciativas no ano de 2025. Bacana. Alexandre, eu queria agradecer muito a sua presença. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Mano, um prazer. Sempre que eu puder estar aqui falando do nosso mercado, das iniciativas, de criatividade e também escutar e entender quais dores a gente pode solucionar. Eu acho que esse é o papel do Sinapro em gerar essa conexão com o mercado. Para você que nos acompanha, quer saber mais informações sobre esse conteúdo e outros conteúdos, acesse sbrasil.com.br, nos acompanhe também em nossas redes sociais e até a próxima.